Bom dia, pessoal, bom dia. E aí? Como vocês estão? Vamos transbordar hoje em alegria. Bom dia, bom dia. Bom dia, Selminha. Bom dia. Bom dia, Carlos Henrique. Que saudade, meu amor. Espero que você esteja muito bem. Faça um excepcional dia hoje. Bom dia. E aí, vamos transbordar hoje, vamos transbordar. Ai, manda um beijo pra Cacá por mim. Bom dia, bom dia, Sandra. Linda. Saudade. Bom dia. Bom dia. Desejo pra vocês essa manhã uma manhã linda, transbordante. Hoje aqui em São Paulo o tempo tá nublado, mas que nós não permitimos que o nosso dia fique nublado, que nós possamos iluminar o nosso dia, né? Que nós possamos ter caminhos aí dentro de nós, né? Para trazer alegria, para trazer algo bom, né, para o nosso dia, trazer algo bom para nossa semana que está começando, mais uma semana. Vamos lá, gente. Vou chamar a nossa convidada aqui, vai falar algo muito bacana. Ontem o pessoal veio me perguntar no direct, né? O pessoal ontem me perguntou no direct, perguntou pra mim: Dani, o que é essa máscara? É a máscara do Covid? Então, hoje a Selminha vai estar aqui para falar para nós o que é, com máscara ou sem máscara. Alguém aqui já foi num baile de máscaras? Me fala aí, se vocês foram num baile de máscara. E eu sempre gostei muito de ir nesses bares, de estar usando máscaras, né? E é muito bom, né? E a gente pode versificar, né? A gente pode usar, né? Eu lembro que eu fui numa festa que tinha várias máscaras, então durante a festa a gente trocava de máscara, né? Então isso é muito bacana, né? É interessante. São máscaras bonitas, né? Que são aquelas máscaras meia de Veneza, né? Que tem aqueles glamour todo, né? Mas vamos ver qual que são as máscaras aí que a Selma vai nos trazer. Eu acredito aí que a internet... Bebel, bom dia! Pois é, Sandra. A Sandra tá falando aqui, ó. Hoje já não poderíamos mais trocar de máscara. É verdade, Sandra. A internet da Selminha não tá legal. Bom dia, Bebel. Ô, Isabel, você tá me devendo uma live, lembra? A Isabel tem um testemunho bem bacana aí, ó. Que vale muito uma live, muito bacana mesmo. Pode ajudar muitas mulheres aí, esse testemunho da Isabel. Todas nós, né? Cada uma de nós temos nosso perrengue aí, já passamos por várias coisas, né? Já lutamos, já vencemos, já tivemos nossos maus momentos, já também já tivemos nossos dias maus, né?
Eu vejo que não somos de... Igual eu vim de uma família católica, mas não praticante, né? Então não tem esse lance de que de seguir regras, enfim, né? Então eu fui uma pessoa muito desregrada, né? Então com isso nós acabamos vivendo mais o mundo, né? Acabamos vivendo mais aí o que o mundo oferece, né? E tudo mais. E isso, de uma certa forma, é o que nos traz aí hoje o nosso testemunho, né? E nós temos, porque a gente acaba trazendo bagagens, né? Bagagens aí para nossa vida, né? Deixa eu chamar de novo a Selminha. Gente, ela tá com problema na internet, com certeza. Então, nós trazemos aí para nossa bagagem de vida, né? Nossos testemunhos. Das nossas insanidades, das nossas... Oi, bom dia, Selminha! Tá com delay, ó. Tá com delay. Bom dia, Selminha. Você tá Tá me com ouvindo? delay. Deu uma pausa. Agora eu estou te ouvindo. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, a Van entrou. Oi, Van. Deixa eu ver. Vamos ver Olha, se eu vou minha conseguir no amiga. 3G. Se eu não conseguir, aí eu tento de novo passar. Peraí. Mas se você tá no 3G aí, tá bom. Tá bom? Tá. Tô no Tá. A 3G. imagem não tá perfeita, mas dá pra ouvir o som, né? Então dá pra ouvir. Tá. Jane, linda! Que saudade, Jane! Deixa eu dar Ai, um Jane, o dia jeitinho que eu aqui. for aí em Ribeirão, eu vou pegar esse bebezinho lindo, gostoso. Ela teve um bebê lindo. Ai, Jane, que saudade, amiga. Ai, Adriana, bom dia. Bom dia, Vanessa, Priscila. A Pri entrou. Selma. Selminha. Pessoal. Cadê você? Você virou a câmera. Você virou a câmera, Selminha. A Sandra, vixe. Ô, Sandra, você sabe bem como que é isso, né? Ô, Sandra, falando nisso, eu não consegui salvar a nossa live porque não aparecia você acredita? Que concluiu, né? Então eu não consegui salvar a nossa live, Sandra. Você acredita? Porque você não apareceu. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Essas mulheres que moram na serra. Aí fica difícil. Aí! Muito bem. Oh, meu Deus. Não mexe, não respira. Não vou respirar aqui. Daqui a pouquinho. Ai, que bom. Acho que vai dar certo agora. Vambora. Tá E um vento aqui. aí? Meninas, meninos aí, como que vocês estão? Saudade de vocês de novo aqui. Que bom estar com vocês e ter vocês aí conosco, né? Muito Muito bom. bom mesmo. Uma delícia. Quer que eu me apresente? Vamos Porque lá. eu tô passando. Vamos lá. Eu sou a Selma, para quem não me conhece, eu acho que praticamente todos vocês já me conhecem. Eu sou casada com o Marcos, tenho 2 filhos, o Mike e o Felipe, tenho uma nora, a Ju, que é muito linda. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre viver
a gente está aí com as máscaras, colocando as máscaras, a gente chega nos mercados, a gente vai para os lugares, a gente não conhece ninguém, às vezes a gente passa perto de pessoas conhecidas que a gente não conhece, né? Porque você só vê o olho. E assim, acho que foi até a Sandra que me mandou como que fala? Uma fala sobre, um pessoal mandou aí para ela, falando sobre a máscara, né? Que na máscara com a máscara você é igual, não tem diferença, né? Olhando pelo lado bom da máscara, nós nesse lado aí do Covid, né? A gente estava até conversando esses dias, eu falei, agora a gente tem que focar um pouquinho nos olhos, né? Dar uma alegrada aí nos olhos, porque só os olhos que ficam de fora, né? Sim. E dar um talento aí nos olhos, né? Mas... E aí a gente coloca o batom vermelho, mas com a máscara ninguém vê, você não tá, né? Não tem como. Ainda suja toda a máscara. Ainda suja toda a máscara. Aí você passa a base também suja toda a máscara. Aí você fala, não, é melhor não passar nada, vai ficar só com o olho de fora. Mas aí trazendo para nós, né? Nós temos também os outros tipos de máscara que a gente passa para cuidar da pele, né? As máscaras faciais, que são benéficos, né, para nós. Mas eu quero falar de uma máscara hoje que não é tão legal para nós, né? Para nós que procuramos viver uma vida um pouco diferente, né? Eu vou trazer um pouquinho da minha história, muita gente já conhece a minha história, mas eu vou trazer um pouquinho, vou lá no início. Como todos já sabem, eu cresci no lar cristão, né? E os meus pais, a minha mãe sempre lia a palavra com a gente, lia a Bíblia com a gente. Mas vocês sabem que criança, quando você está ali ensinando para eles, pouca coisa eles pegam. Embora captam bastante coisas, mas não é o inteiro, né? Eles estão ali brincando, pensando em outras coisas, doido para sair daquele momento ali. Sim. Mas a minha mãe teve assim, o cuidado conosco de fazer o culto doméstico naquela época, era bem falado. Então, tinha o culto doméstico, ela chegou a ler a Bíblia toda com a gente. Mas é aquilo. Muitas coisas foram perdidas. Mas chegou um momento que eu cresci, casei, tive a minha família, e aí vem todas as situações, vem todos os problemas, vem os pós e os contras do casamento. Casei com 18 anos, muito nova, tive meu filho logo em seguida. E diante das situações que foram acontecendo no casamento, no meu dia a dia, eu fui entrando para o lado da religiosidade, né? E é isso que eu quero falar, né? E de não viver o propósito que Deus tinha para a minha vida. Né? Deus tinha um propósito, porém eu peguei um outro rumo, né? E é dentro disso que eu quero conversar um pouquinho, que a gente vai endurecendo de uma tal forma e a gente começa a colocar máscaras, né? Mostrar uma coisa que nós não somos, colocando as máscaras, né? Você não consegue enxergar a pessoa atrás de uma máscara. Espera só um pouquinho, Fê. Eu preciso que você fique para lá, meu amor. Por favor. Por favor. Obrigada. E a gente começa a mostrar uma coisa que nós não somos, né? Até sem a gente perceber. E aí, no meu processo, né, de cura, em 2012, que eu entendi, eu já falei aqui com vocês, que teve um momento que eu falei que eu cansei de viver aquela vida que eu estava vivendo, eu estava ficando meio louca, parecia que eu ia ficar doida, e eu falei, Jaque, todo mundo fala de um Deus, né? Eu já li, eu já ouvi, já falei de um Deus que é paz e eu não tenho paz. Eu falo de um Deus que é amor e eu não tenho amor, não vejo amor. Fala de um Deus que é alegria e eu não tenho alegria. Estou triste, é uma tristeza imensa que eu não tinha vontade de sair do lugar. Então, eu falei, eu estou ficando doida. Foi essa sensação que eu tive, que eu ia ficar doida. Porque né? contradizia, né? Era contraditório tudo aquilo que você ouvia, né? E a sua realidade era outra, né?
a minha realidade era outra. Embora, quando as pessoas me viam, no casamento, quando as pessoas me viam no particular, elas não achavam isso. Eu não demonstrava isso, mas só eu sabia como estava dentro de mim, né? E uma das coisas que eu quero colocar aqui, que a máscara atrapalha a gente viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Né? Todos nós somos criados com um propósito. Nós temos um chamado, né? O chamado de conhecer a Deus e de fazê-lo conhecido, mas temos propósitos únicos para as nossas vidas. E quando nós entramos nessa mentira, né? Que a nossa mente mesmo coloca para a gente, é por isso que ela já chama mente, né? Sim. Mente para nós. Nós mentimos para nós mesmos de quem nós somos, de quem Deus é. E aí aquilo vira uma confusão na mente da gente. E se nós não prestarmos atenção, nós caímos, nós entramos num buraco, até um buraco sem fundo mesmo. Eu já vi muitas pessoas entrarem e não sair, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Quando eu disse isso para o Senhor, foi lindo, porque aí foi o momento de eu começar um processo. E dentro desse processo que eu quero falar, né? Que é a clareza, você ter claro o que está dentro de você e você poder falar, né? Eu lembro de momentos que eu passei, que eu entrava no meu quarto para eu estar buscando o Senhor, e quando vinha a palavra, e é uma das coisas que eu quero falar, que não tem como você conhecer a Deus a não ser através da palavra, da leitura da palavra, né? Que você começa a ler, a palavra, ela serve como uma luz, ela é a luz, né? É lâmpada para os nossos pés. Totalmente. A Bíblia fala isso, né? Totalmente. Então, e te traz a intimidade, né, Selma? E traz a intimidade com isso, Deus, né? isso. E é uma intimidade que você não vai ter em lugar nenhum. Em lugar nenhum e com ninguém. Não tem. Você pode procurar, é momentâneo. Sim. Você ter intimidade ou querer buscar prazer ou satisfação em outras coisas. Aí eu vou trazer até sobre a satisfação. Sim. Né? Aquele buraco que eu inexistente, aquele buraco que eu tinha dentro de mim, que eu não tinha alegria, né? que eu buscar o vazio. Então foi onde eu comecei a buscar o Senhor através da palavra, da intimidade. E aí quando você começa, a intimidade te leva ao conhecimento de quem Deus é e o conhecimento de quem você é. Para começar a esclarecer todas as escuridão que está dentro da gente, que estão dentro de nós, né? Então foi onde eu comecei a perceber que eu vivi uma vida religiosa. Foram 40 anos, 41 anos mais ou menos que eu tinha nessa época, que eu vivi uma vida religiosa. Muito tempo. E eu lembro que quando eu comecei a ler a palavra, isso foi tão esclarecedor e libertador para mim, que eu falava, meu Deus, por que eu não li antes? Por que eu não tive esse entendimento antes? E muitas vezes eu chorava em cima da Bíblia, e eu abraçava a Bíblia, eu beijava a Bíblia, eu falava, obrigada, Deus, por essa revelação. E a palavra do Senhor nos diz que tanto o querer quanto o realizar vem do Senhor. Sim. E eu entendo que o próprio Deus, ele espera uma oração sua para ele vir. Então, naquele momento que eu fiz a oração, que eu falei, Senhor, eu quero te conhecer. Eu não quero mais te conhecer como eu ouço as pessoas falarem, mas eu quero viver isso, eu quero te ver, eu quero ter essa alegria, eu quero ter esse prazer, eu quero ter essa paz que excede todo entendimento. Foi onde eu comecei a buscar no Senhor e Ele começou a se revelar a mim. Eu já falei da outra vez que Deus, ele faz conosco igual a gente faz com as crianças. A gente tem uma idade lá de 10, 11 meses que a gente começa a esconder das crianças e a gente começa a falar, show! A gente se esconde, mas não se esconde, né? Assim Deus faz conosco. Ele parece que ele está escondido, parece que ele não está nos vendo, mas na verdade, ele está
todo tempo se revelando a nós. E não tem outra forma dele nos se revelar a nós a não ser através da palavra, né? Então, eu lembro que hoje, muitas coisas eu trago à luz, eu tenho facilidade para falar, porque eu fui curada lá atrás, né? Então, as máscaras da religiosidade, elas nos impedem de você ser livre, de você ser livre com o seu próximo, de você ser livre dentro da sua casa, de você ser livre para chegar diante de Deus. Porque, querendo ou não, uma coisa que nos impede de chegar diante de Deus é o pecado. A única coisa que nos impede de chegar diante de Deus é o pecado, né? Mas quando nós entendemos, nós temos a revelação da graça de Deus, não é mais impedimento. Por quê? Porque nós entendemos que somos seres humanos, vamos sim pecar, vamos ter sentimentos e muitas vezes até agir mesmo de forma errada, mas vamos entender que errei porque sou ser humano e vou buscar no Senhor graça para não voltar a errar novamente. Eu não preciso de me esconder. É porque assim, as máscaras que nós colocamos em nós nos afastam de Deus. Porque nós perdemos, além de nós distanciarmos do propósito, nós perdemos a identidade em Deus. A identidade, né? Nós perdemos. Por quê? Porque, na verdade, quando nós ainda carregamos essas máscaras, porque, na verdade, nós ainda não temos a nossa a identidade revelada totalmente. Porque se você tiver a identidade revelada, você saber que você é filha, um erro teu não vai fazer você não chegar diante do teu pai. Sim. Não é verdade? Sim, é sim. Só a gente ver pelos nossos filhos. Por mais que eles errem, a gente está pronta a perdoar, a gente está pronta a ensinar novamente, mesmo que tenha que corrigir. Totalmente. Né? E a gente entende que o nosso pai, ele nos corrige, ele corrige porque ele nos ama, mas a correção é em amor. E o que eu carregava comigo era uma correção punitiva, era aquilo, se você fizer tudo certinho, o seu nome está escrito no livro da vida. Se você um Deus tirano, errou, né? Um Deus tirano. Acabou. Um Deus... Então parecia que tinha alguém lá, tinha um apagando e outro escrevendo, um apagava, e aí quantos erros a gente faz no dia? Quantos pensamentos errados a gente tem? Ou então, a gente lidava daquela forma assim, não, eu tô certinha, nossa, hoje eu tô certinha, hoje eu posso orar, hoje eu posso chegar diante de Deus. A gente não sai da presença dele. Ele está dentro de nós. Então, olha quantos pensamentos errados eu tinha, né? E aí eu lembro que às vezes a gente eu ia orar e eu não tinha liberdade de chegar na presença de Deus, porque eu não tinha essa revelação. E aí a gente pega lá pela palavra, né? Moisés, ele tinha uma forma de entrar, quando ele estava na presença de Deus, ele descia do monte, o rosto dele brilhava, e ele falava com os israelitas sobre o que ele tinha recebido, principalmente quando ele trouxe as tábuas da lei, com os novos, com as leis, né, nas tábuas lá, com os 10 mandamentos. O rosto dele brilhava de uma forma, mas ele continuava falando com os israelitas. Quando ele saía de perto dele, ele colocava uma máscara, ele colocava o quê? Um pano. Para quê? Para que os israelitas pensassem que ele estava sempre com a sua face brilhando. Mas, na verdade, ele só tinha o seu rosto brilhando quando ele saía da presença de Deus. Então, ele trazia com ele um engano ali. Né? Então, uma das coisas que nós trazemos muito é o engano. A máscara é um engano. Engana tanto nós, quanto queremos passar para o outro. Né? E se você for conversar com uma pessoa que ela está presa na religião, basta você conversar que você percebe que como a pessoa, se você prestar atenção, ela não consegue dizer eu. Tudo que você perguntar para uma pessoa religiosa, uma pessoa que ela ainda não tem a clareza, e outra, a gente cai na religião, se a gente não prestar atenção, a gente cai direto.
Fica gente tem a tendência a alienado, cair. fica alienado, né? Isso. E aí, infelizmente, né, que é um sistema, né? Aí é aquele negócio, né, Selminha? Ah, você vai ser fulano dentro da igreja, né? Tipo, vamos lá, líder de célula, supervisor, coordenador. E aí a pessoa veste aquilo de uma tal forma que ela assume aquele papel na casa dela, na igreja, fora da igreja, em tudo que é lugar, né? E isso é muito perigoso também, né, Olha, Selminha? ontem nós ainda estávamos conversando no nosso grupo de líderes sobre isso, né? Porque não tem coisa melhor do que a liberdade, do que nós podermos dizer o que nós estamos sentindo. A religião faz isso. Muitas vezes os rótulos faz isso. Né? E isso eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando da religião. Né? Porque então, Cristo geral, veio para trazer a liberdade. Sim. A liberdade, foi para a liberdade que eu chamei vocês. E essa liberdade, se conhecer a verdade, se vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente vocês serão livres. Né? Então é ser livre. Quando eu sou livre de mim mesma. Né? Eu consigo me autoconhecer o suficiente. É lógico que a gente nunca vai totalmente, nossa, me conheço totalmente. Sempre vai ter uma coisinha. É a mesma coisa de Deus. Você nunca conhece Deus totalmente. Ele vai estar sempre se revelando. Quanto mais você vai buscar Ele, mais Ele se revela, né? Mas assim, a gente vai ter que estar sempre buscando esse autoconhecimento, o conhecimento de Deus, mas não tem, gente, como você conhecer a Deus preso na religiosidade, preso nas máscaras. Para você conhecer a Deus, você precisa ser claro, principalmente com você e com Deus. E tem coisas que você vai precisar até de ajuda de alguém. Né? E aí que entra, se você é uma pessoa livre, você pode sim conversar com alguém, com um líder, com alguém né, com um líder espiritual, com uma pessoa que você entenda que essa pessoa vai te ajudar. Às vezes você vai precisar de ajuda, né? Eu lembro que teve coisas que eu sozinha não consegui vencer, mas a partir do momento que eu falei, eu expus, eu trouxe para fora, o inimigo não tinha mais como me acusar frente àquele pecado. Sim. É bíblico, porque né? O que acontece? Porque você confessou, né? Isso, porque quando você traz à luz o pecado e você traz para Deus, você recebe o perdão de Deus. Quando você traz para a igreja que eu digo, isso é para alguém, nós somos a igreja, né? Para um líder, para uma pessoa que você confia. Não é para qualquer pessoa também que você pode expor, até porque você está num processo. Se você está no processo, de repente você ainda não está preparado emocionalmente, espiritualmente. Se você falar para uma pessoa que ela não, de repente não vai guardar um segredo, de repente ela vai te expor de uma forma não tão agradável, né? Apesar de que, a partir do momento que você é curada, você mesma se expõe. Hoje eu não tenho problema em dizer... É o testemunho, né? As áreas que o Senhor... Hoje, para mim, é testemunho. Né? Eu lembro que, no início, quando eu entrava no meu quarto, e que eu chorava, sabe, diante de Deus, colocando as situações mesmo diante de Deus, porque eu ainda não tinha aquele entendimento de que eu não precisava chegar diante de Deus simplesmente só pedindo. Mas eu chegava assim, a princípio, porque eu ainda não tinha o entendimento da intimidade, né? E eu lembro naqueles momentos de pedir, de clamar ali, quando eu pegava a palavra, que eu abria a palavra, o Senhor falava comigo grandemente no momento da palavra. Muitas vezes Ele disse assim, isso que você está me pedindo, você está querendo só para você está se preocupando com você não está se preocupando com o próximo. Né? E o próximo, quem é o próximo? É o próximo mais próximo. Às vezes era a minha família, às vezes era o meu cônjuge, era os meus filhos, era a situação ali dos familiares. Então...
E aí o Senhor falava para mim, você tá, isso é egoísmo, você tá muito egoísta, você tá pensando muito em você. E eu falava, ai meu Deus, mas tá, Senhor, e aí? E aí caía uma máscara, né? A máscara do egoísmo caía por terra. E aí eu tô lendo Filipenses, e a gente tá lendo Filipenses, né? Tá, até compartilhei com as meninas, e Paulo, ele fazia isso, eu até coloquei aqui para eu trazer, né? Ele fala assim, olha, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Olha, que o amor de vocês aumente. Que amor é esse? Né? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e percepção para vocês discernirem. Muitas vezes, no início da nossa caminhada, nós não conseguimos discernir o tempo, nós não conseguimos discernir o que está acontecendo, né? E a máscara da religiosidade traz isso. Não deixa nós discernirmos, a nossa visão parece que fica embaçada. Né? Nós não conseguimos enxergar de uma forma clara o tamanho do amor de Deus. E assim, quando você começa a entender isso, ele fala, olha, quando vocês começarem a ter o discernimento, vocês serão puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Mas eu vejo também que o que as pessoas se apegam também, né? Nas passagens e na palavra, naquilo que traz conforto para ela, né? Então isso também é algo Sim. muito perigoso. Ontem eu e o Marcos nós assistimos o filme de Paulo. Eu já tinha assistido no cinema e ontem nós assistimos novamente. E eu estou fazendo um estudo bíblico diferente, de uma forma diferente. Porque eu tô vendo, e ontem em Hebreus fala, no capítulo 9, fala justamente ali o que Cristo veio fazer. Ele veio trazer uma nova aliança, né? Então, assim, infelizmente, Sim. tudo isso que você está falando é que as pessoas não se atentam que não é lá na aliança de Moisés, mas é agora nessa nova aliança em Cristo. E uma nova versão, e uma nova visão que nós temos que ter de oração, de entendimento da palavra, né? Dessa aproximação, dessa intimidade com Deus. Eu vi muito isso, assim, e aí veio de encontro do que você está falando aí hoje. Deixa eu só, eu acho que eu até marquei sobre isso aqui. Não sei se eu vou encontrar. Eu coloquei. Não, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Espera só um pouquinho, gente. Tenha só um pouquinho de paciência aí. Porque eu coloquei, mas não. O legal, sabe assim, que... Acho que ó, Achou, Selminha? Pode falar. pode falar. Não, pode Achei. falar. Não, segundo Coríntios 3, 13 e 18, ele fala assim, e não somos como Moisés, Uau! que punha um véu sobre a sua face, para Muito que bem. os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, ou do que era transitório. E todos nós, com o rosto desvendado, ou todo o rosto descoberto, depende da versão, né? Da versão, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Olha, nós contemplamos, nós podemos chegar tão próximo, né? Nós podemos chegar no Santo dos Santos, nós podemos contemplar com o nosso rosto descoberto, sendo quem nós somos. Nós não precisamos chegar diante de Deus com máscaras, diante das pessoas com máscaras. As pessoas precisam saber quem nós somos. Sim. Que somos seres humanos, que somos possíveis de erros, que temos pensamentos horríveis. Nós temos pensamentos horríveis. Gente, essa semana que passou mesmo, eu estava assim com os pensamentos que vocês não têm noção. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Tava pesado, um pouco pesado. Eu falei, Senhor, sabe? E aí você parece que não, mas eu não sei se é só comigo, mas eu aqui estou sendo aberta com vocês. A gente
para de estar com as pessoas, para de estar em contato, né? Para de ir para a igreja. Parece que o culto online não é a mesma coisa do culto, você estando lá, vai cansando aquilo. E aí eu confesso para vocês que tudo que eu estava vendo, os meus olhos parecia que estava enxergando de forma escura as coisas, né? E eu perdi o meu óculos na semana que passou. E eu conversando com uma moça aqui, e eu tava assim, aquela borbulhando dentro de mim, sabe? Aqueles pensamentos, aquelas coisas, e eu falando, meu Deus, eu tô cansada. Sabe? E aí entra a dó, né? Aquela coisa, você não vê uma saída, entra o medo, a insegurança, um monte de coisa, né? E aí uma menina que eu faço caminhada aqui com ela falou assim, Selma, será que você perder esse óculos, será que não é para você ver as coisas de uma forma diferente? Será que isso não tem a ver para você ver as coisas de uma forma diferente? Toma! Você poderia ter ido dormir sem essa, né? Mas isso é o que o nosso Deus faz. Isso é o ser humano, é a minha humanidade gritando, né? E que eu precisava buscar o Senhor para estar aí fortalecendo o meu espírito, para eu estar olhando de uma forma diferente. E aí a gente começa a dar as desculpas, né? Todas as desculpas. Olha só para vocês verem que lindo aqui, olha. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Olha, nós somos transformados quando nós chegamos diante dele, com o nosso rosto descoberto. Ele traz a cura, ele traz a clareza, e com isso nós somos transformados de glória em glória. A presença dele em nós é a glória dele em nós, na sua própria imagem. Nós somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor. Olha que bacana. Que a Sandra tá falando aqui, olha, e é algo real. Mas o que mais vejo é que a maioria das vezes as pessoas não estão preparadas para lidar sem as máscaras. Basta sermos realmente sinceras que pronto, já desagradamos e em vários casos somos apedrejados. Por isso, Sandra, que eu agora falo sempre, vai cuidar da sua vida. Essa é a fala certa, né? Vai cuidar da sua vida. Sabe por quê, Sandra? Nós não vamos conseguir agradar ninguém. E aí, por conta disso, é porque, igual a Sandra, eu, somos pessoas muito autênticas. Então, nós não nos permitimos ficar com máscarazinha, não. A gente acha que a gente é, né? Só que isso a gente é apedrejado assim. Só que agora eu não vou mais me permitir a ir para esse lugar de ser apedrejada. Isso. Entendeu? A Sandra a Selminha vai terminar de falar sobre isso. Porque quando nós... tem dois lados aí, né? Tem um lado de você... eu sou sincera e eu falo o que eu penso, porque eu sou sincera. Só que aí entra também o lado de nós buscarmos também em Deus graça para falar algumas coisas. Porque dependendo do que você fala, se for a sinceridade com o outro, você pode trazer a mágoa. Porque às vezes o outro ele não está preparado para ouvir a sua clareza, a sua sinceridade, entendeu? Agora, se tratando de você, quando você tem claro quem você é e o que o Senhor já te tirou e que hoje é testemunho, não tem problema você falar. Qual mal faz eu falar para vocês que na semana passada eu estava me sentindo assim? Eu quero ver quem é que nessa quarentena não teve um momento de sentir insegurança, medo, né? Porque nós não somos totalmente, nós não somos as super mulheres. Nós buscamos, né, a força no Senhor, mas tem momento que nós caímos sim, né? Deu para entender? Então, a Sandra está perguntando, nessa situação, como que faz uma situação dessa? Com o outro? Eu vou deixar você responder, Sandra. Ou Selma, eu vou deixar você responder. Porque eu já tenho a minha resposta. Porque hoje eu não permito mais ninguém me alienar. Em relação ao outro. Eu não permito isso.
Não permito isso na minha vida. Não. Então, isso não, a gente não pode permitir, né? Que o outro cuide da sua vida, que o outro. Se você tem uma Ó, vida com Deus. ô Selma, peraí, deixa eu Oi. só abrir um atento aqui, ó. A Sandra tá falando algo que eu já vivi. Então eu tô entendendo o que ela tá passando, tá? Tá, então Porque, fala pra mim porque eu não tô conseguindo ver aqui. porque assim, ó, porque é o seguinte, muitas vezes, Selma, ó, eu vou te falar por mim, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, né? E muito pra falar. Só que, mediante ao meu tratamento, que Deus me trata todos os dias, e o meu processo, né? Passei pelo Celebrando a Recuperação, então eu entendi muitas coisas. Então eu tenho hoje um cuidado e um tato no falar. E infelizmente, Selma, mesmo nós falamos em amor para as pessoas, eu passei uma situação gravíssima dentro da igreja, que mesmo eu falando com muito amor com a pessoa até hoje, ela não me olha na cara por conta que eu falei em amor. E o que ela estava fazendo era errado. Entendeu? Então, assim, o que a Sandra está falando aqui é que não entendem. É isso mesmo, não entendem. Entendeu? Então, Por mas isso que aí. eu tô falando, por isso que eu falo. Hoje eu cuido da minha vida. Eu cuido da minha vida. Então, meninas, nessa área, é que é importante você se autoconhecer. Vamos supor, você falou algo, você sabe a forma como você falou. Eu Olha sei lá, ó, quando foi eu isso mesmo, falo ó. Ela tá algo. falando aqui, ó. Aí, tá vendo? É como isso acontece. Fazem o errado e Isso, querem estar certos, né? isso. Infelizmente, Aí, seres então, humanos, seres humaninhos, né? aí entra o outro lado, quando você começa a se autoconhecer, vem o autoconhecimento. Que Para lidar com você isso, vê que o né? outro, talvez a outra pessoa, ela não é tratada nessa área. E aí que vem, se você é tratada nessa área, se você se conhece, você sabe que você falou, de repente, para o bem daquela pessoa, e ela não entendeu dessa forma, levou para um outro lado, aí é o momento, não tem outra forma. Às vezes você vai pedir perdão, às vezes a pessoa não vai te perdoar, mas aí é um problema dela com ela e com Deus, né? Mas desde que você falou algo que você tem certeza que você não falou para machucar ou você falou intencional, né? Porque assim, nós somos intencionais, nós tomamos às vezes algumas atitudes, e aí eu vou falar por mim que antes do Senhor trabalhar na minha vida, eu era uma pessoa muito rancorosa. Então eu guardava um momento certo para atacar lá, pegar a ferida da pessoa, né? Então isso também não é sadio, né? Até para nós cristãos não é legal. Então assim, é a gente mesmo buscar do Senhor sabedoria. Tem coisas que a gente não vai conseguir falar. Tem coisas que você vai ver que a pessoa não está preparada para ouvir. Isso também entra numa maturidade. Né? Tem coisas que eu E no falei para pessoas. autorresponsabilidade. Maturidade e Isso, autorresponsabilidade. tem coisas que eu falei para as pessoas, pessoas lideradas minhas, pessoas que estavam comigo, que talvez se fosse hoje eu não falaria. Porque no momento eu ainda não estava tão maduro o suficiente para isso. Mas pode ser que eu ainda vou errar, né? Entendeu? Parece que a Pri falou alguma coisa aí. Dá uma olhadinha. A Denise está falando, ser humilde, mesmo muitas vezes achando que estamos certas. A Priscila falou, sim, Sandra, ainda não se libertaram da religiosidade. Que elas estão falando aqui que as pessoas que ainda usam máscaras, né? Gente, a Selma, ela tá trazendo aqui justamente isso. Somos
pessoas que nós colocamos máscaras. É mais, é isso, é mais difícil, igual, pessoas muito autênticas, é mais difícil ter máscara, porque eu sei, porque eu me cobro muito, né? Então, assim, hoje, se eu falar pra você assim, qual que é a máscara que eu colocava em mim, assim, antes do meu processo todo, não vou saber te falar, porque eu sempre fui muito transparente, né? Igual, se alguém olha pra mim, se não tiver bom, automaticamente o meu rosto vai falar pra pessoa. Não tá Entendi. legal, né? Não tô gostando disso. Não, então assim, pessoas autênticas, nós sofremos muito com isso. Porque nós não colocamos máscaras. A Sandrinha tá falando que... A Sandra mesmo, gente. Eu conheço bem a Sandra. Eu e a Sandra, nós somos muito parecidas nisso, né? E aí, só que aí, Sandra, tem um problema seríssimo. Porque nós não somos juízes. Porque entra na... Entendeu? Nós não somos juízes. Então, assim, por isso que eu falei da autorresponsabilidade, porque até eu entender que eu estava dentro de uma instituição e que ali era todo mundo ser humano e que cada um tinha uma história, cada um tinha uma pegada, cada um estava num patamar do negócio, e eu não ter mais que me importar com isso. Por isso que a minha fala, eu cuido hoje da minha vida. Entendeu? A Van falando que ela também é assim. Gente, ó. Você viu, né? Você viu o que você arrumou, né? Não, mas gente, as meninas que me conhecem, elas sabem muito bem como que eu sou. Tem coisas que eu respiro, inspiro e falo, não, eu não vou responder nesse momento, porque se eu responder, eu vou responder de forma sem graça e eu vou trazer um outro problema. Hoje eu faço isso, dependendo da situação. Mas às vezes eu ainda caio de responder tipo no tá aqui agora e trazer um machucado, trazer uma ferida e eu ter que voltar. Mas também assim, não tenho dificuldade de falar, gente, me perdoa, eu errei, sou ser humano, porque eu sou ser humano, não tem jeito. Né? A Priscila tá falando, ó, autenticidade e autorresponsabilidade andam juntas, andam. E outra coisa, gente, que isso é exercício, tá? Não é algo que a gente vai conseguir assim, ó. É exercício. E ontem foi uma fala, é uma fala até que eu gosto muito. Eu sou suspeita em falar porque eu amo Paulo. Então, assim, ontem a fala dele... teve um momento lá que todos eles se revoltaram porque os romanos estavam matando os cristãos e tudo mais. E ele fala: o amor cura tudo. Então, mediante ao que a Selma falou, que ela perdeu os óculos dela, a lente que nós temos que olhar não é a nossa. Nós precisamos olhar com a mente de Cristo. Totalmente com a lente dele. Porque com a nossa lente, gente, nós vamos pôr tudo a perder, não vai ter jeito. Olha o que Paulo fala, né? Ele fala assim, olha, não pensam que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam e eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Né? Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, assim, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E aí ele fala, sigam unidos. Então, assim, ele tem uma outra parte também, eu até coloquei aqui, deixa eu ver se eu encontro, que ele fala assim, olha, depois que eu comecei a conhecer a Cristo, eu tinha tudo para... Ele começou a falar quem ele era, né? Ele era o bambambam. Mas ele falou assim, olha,
tudo isso eu coloco como um esterco, como um lixo. Para mim não voga mais nada desde que eu conheci Cristo. Então, assim, o conhecer a Cristo, conhecer a Deus, te leva a você a te autoconhecer também, porque você começa a ter a revelação de quem Cristo é e você fala, olha como que eu estou, olha o que eu estou pensando, olha como eu estou agindo, né? E aí entra para o lado do que as meninas estão falando, de repente falar as coisas e o outro interpretar de forma diferente. Você começa a tomar um cuidado a mais no que você vai dizer. Porque é aquilo que a Priscila falou, você tem que ter a autorresponsabilidade também naquilo que você está dizendo, né? Porque a palavra diz sobre você magoar o seu irmão, que é mais fácil você conquistar uma cidade do que um irmão ofendido. Então, dependendo do que você fala, porque às vezes também você é muito sincero, você fala, olha, eu sou muito sincera, sou muito sincera. E aí eu jogo aquela sinceridade, às vezes de uma forma até agressiva, já julgando, que é o que você falou, julgando e já colocando a sentença, e às vezes aquela pessoa está num processo, né? No processo ainda de crescimento, que não chegou naquela área, e aí põe tudo a perder, às vezes, algo que estava bem encaminhado. Então, isso daí também é um processo de maturidade, que a gente vai crescendo e vai amadurecendo, você vai olhando as outras pessoas e as atitudes das outras pessoas, você vai analisando com as suas e você vai entendendo, tendo a empatia com aquela pessoa, de uma forma que você fala, poxa vida, se aquela pessoa entendesse o que eu entendo hoje, ela não sofria tanto, ela não passava por isso, ela não precisava passar por aquilo. Então, na verdade, tudo isso é o crescimento. Crescimento em maturidade e o crescimento espiritual e o crescimento em Deus. Porque se você pensar que você vai falar algo, você vai machucar alguém e se você tem uma outra forma de falar, por que não falar de uma outra forma? Ou às vezes até naquele momento você engole, né? Repensa, porque talvez no momento do calor você vai trazer aquilo de uma forma até agressiva. Mas com a calma, você orando, de repente você nem vai mais trazer mais aquilo. Então, o que passou semana passada, eu confesso que dentro de mim estava borbulhando, eu tinha vontade de falar um monte. Quando eu olhei dessa forma, eu entendi que era para eu olhar de forma diferente, gente, tudo mudou dentro de mim, não mudou nada aqui. Aqui está do mesmo jeito, mas aqui dentro mudou. E eu consegui olhar de forma diferente e estar mais leve. Gente, outra coisa, é importantíssimo você buscar ao Senhor, ter o seu tempo com Deus diário. O seu tempo com Deus é o descanso, intimidade. Não adianta, gente. Eu falo com experiência própria. Eu tenho passado uns dias assim, bem corrido aqui, e às vezes eu não consigo ter meu tempo com Deus. E eu vou falar para vocês também que às vezes é falta de prioridade. Porque se a gente pegar mesmo, nem que seja 15 minutos a gente consegue, mas passa, você vai fazendo uma coisa, fazendo outra, e às vezes não faz nada e não tem o seu tempo com Deus. E aquilo, eu vou ficando, principalmente, gente, eu vou ficando assim, tão cansada, tão exausta, tão estressada, que eu começo a até, de repente, vem coisas na minha mente, se eu não prestar atenção, vem na minha fala, coisas assim, que não condiz com uma filha, uma filha, entendeu? E não condiz com Cristo. E tudo isso afasta do propósito, porque mediante a isso, você começa a ver tantas coisas, né? E vê máscara, e tira máscara, e põe máscara, e vai ficando bem longe daquilo que Deus quer mesmo para você, né? Sim, e aí, só para a gente fechar, que eu acho que a gente já vai fechar. 5 minutos ainda tem. Quando você começa a entender isso, você começa a ler a palavra, você começa a ter intimidade, você começa a ouvir Deus falar com você, você começa a sair do lugar que você está e começa a dar nome. Eu sempre falo do nome aos pecados.
você começa a negar a você mesma, sabe? Sim. Morrer a morte de cruz, né? A morte com Cristo, negar a você mesma, você começa a conquistar os lugares, a autoridade em Deus, a autoridade que Deus deu para nós como filhas, né? Como filhos amados, é uma autoridade que onde você chegar, aquele lugar onde você colocar a planta do seu pé é seu, no mundo espiritual, né? E às vezes até mesmo no natural. Mas você só consegue isso, por quê? Sim. Porque a palavra diz que se você estiver nele e ele estiver em você, tudo que você pedir, crendo, você vai receber. Uhum. Por que a gente pede, clama e nada E acontece? não sai do lugar. Né? Porque nós não estamos nele, e ele não está em nós. E quando nós estamos nele, nós vamos realmente viver ele em nós. E onde nós chegarmos, dentro dos nossos lares, não é, gente, impossível. Eu falo que não é fácil, mas também não é impossível. Se você estiver nele, você consegue. Porque eu era igual, assim, a Vanessa, a Sandra, sempre fui muito terrível, né? Para brigar, para falar, para discutir. Mas assim, desde que eu entendi isso, hoje eu escolho analisar, hoje eu escolho colocar as minhas emoções debaixo mesmo para que o Espírito Santo controle, para que eu não venha fazer aquilo que eu tenho vontade, ou que está borbulhando dentro de mim. Quando está borbulhando, eu falo, ai, volta, eu vou para a cruz, eu vou para a oração. Eu falo, Espírito Santo, eu tô com vontade. E aí, com o Espírito Santo, eu sou muito clara. Eu falo, olha, eu já até falei da outra vez, né? Olha, eu tenho vontade disso, eu tô com vontade de fazer aquilo, eu tô com vontade, eu tô sentindo isso. Eu sou clara com o Espírito Santo. E aí, é ali que ele entra, e aí eu começo a chorar na presença dele, eu trago todo aquele peso, eu coloco, e o fardo de Jesus eu troco. Eu troco o meu fardo, que é pesado, com o dele, que é leve, que é de amor, que é de alegria, que é de paz, que é de mansidão. E é isso que eu tenho vivido. É isso que eu queria trazer para vocês sobre as máscaras. Gente, tira as máscaras, não tem problema. É claro que você tem que ser sábia, não é com qualquer pessoa que você vai chegar e de repente falar algo que você está lutando. Mas se você já saiu, não tem dificuldade de falar. Eu falo. No meu testemunho, eu não tenho dificuldade em falar. Dependendo do momento, eu falo qual era o sentimento que eu estava tendo. Eu sou muito clara. Quem me conhece sabe que eu sou clara. Eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu fui curada. Porque eu saí daquele lugar. E quando eu quero voltar, também não tenho dificuldade de falar, gente, eu voltei. Gente, eu deixei de orar e olha como que eu tô. Olha, eu tô me sentindo assim, eu tô com vontade de fazer isso. E né? assim, Mas né? É bíblico, né? Você ser verdadeiro, né? Sim. Você ter essa verdade, né? Porque você tem a verdade dentro de você. Não dá para ficar escondendo, é mentira. Você ficar com mentira dentro de você, Deus é o único que te conhece. Aí depois você, mas não sei por que acontece isso comigo, eu não sei porque eu tento, porque não sei. Você não sabe, você não é verdadeiro. E a mentira... A Grazi está falando aqui, ó. Interessante que quando a gente ouve a nossa voz confessar, traz um alívio da carga emocional. Totalmente. Totalmente. Por isso que a intimidade em Deus é muito importante. Né? E você ouve o que você está falando. Totalmente. Você ouve, você fala para você, olha o sentimento que eu estou. E a palavra diz, né, para você ter um sentimento só, é o sentimento nele, o sentimento dele. Eu acho que eu até coloquei aqui, não sei se vai dar tempo de eu falar, quer ver? Eu acho que é aqui, ó. Esta é a minha oração. Ah, tá. Não, eu acho que eu não vou conseguir achar o que eu coloquei. Mas nós vimos em Filipenses esses dias, que é para nós ter, até foi a pregação e a célula nossa, né? De nós termos o mesmo sentimento em Cristo. Né? Não tem como a gente ser livre
sem a gente não expor e não ser claro. Aí nós carregamos uma mentira, nós Sim. andamos pesos, amarrado, sempre com medo de alguém de sermos surpreendidos por alguém. Vai acabar Você já nossa viu live, quem anda com Thelma! medo? Vai acabar nossa live! Ai, meu Deus.